Amém? Amém. 7:1 diz assim, ó. Amós, capítulo 7, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, ó. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, roga-te, quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, e eu te peço, quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, diz o Senhor. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do povo Israel, no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. No meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizeis mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, nos ajuda, Deus, nesta noite, ouvirmos a tua voz, Pai. Derrama na tua unção do teu poder, e já te agradecemos e entregamos a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Irmão, podeis sentar? Rapaz, a idade está chegando, você marca o negócio, você estuda, aí depois você não consegue nem achar, os olhos também cansados, né? Às vezes eu fui lendo aqui, já estava comendo a palavra, né? Vai cansando as vistas, vai ficando cada vez mais difícil. E eu tenho visto para os irmãos, Amós, irmãos, ele profetizando, ele estava profetizando, ele deixou claro aqui, ele estava profetizando em Israel, nessa época, quando Israel era dividida, né? Tinha Israel e tinha Judá, então havia dois reinos separados, e Amós foi enviado pelo Senhor para profetizar a Israel. Por quê? Porque Israel vivia na idolatria, vivia na prática ruim. Os irmãos conhecem a história de Jeroboão, né? Que Deus deu o reino a ele, tirou do filho de Salomão, só que ele mesmo assim, esse camarada levou o povo para a idolatria, levou o povo a sacrificar a ídolos, fez altares a ídolos
pagãos, para poder, os irmãos lembram da história, né? Para poder o povo não ir a Israel, não ir a Jerusalém para cultuar a Deus. Então, com medo, olha só, com medo do povo ir cultuar a Deus em Jerusalém e abandonar ele fez o culto dele do jeito dele, né? Então a gente já começa aqui aplicando a palavra de Deus nas nossas vidas para hoje, né? Para hoje, porque tudo isso era figura, tudo que aconteceu ali no Velho Testamento estão contidos na palavra de Deus, porque é figura para a igreja hoje e aponta para a igreja hoje, né? Então a gente vê que hoje também não é diferente. Quantas igrejas têm modificado, tem mudado até a aparência da igreja tem mudado para poder o povo ir para aquela igreja e não abandonar aquela igreja. Eles não estão preocupados em agradar a Deus, mas está preocupado com a quantidade de pessoas na igreja e de ficar com poucos membros na igreja, como Jeroboão. Essa era a preocupação de Jeroboão. Jeroboão não estava preocupado em confiar em Deus. Deus deu o reino na mão dele, ele podia tranquilamente, né, confiar em Deus, ainda incentivar o povo a ir adorar o Senhor lá em Jerusalém. Vamos a Jerusalém, fazer até comitiva, ele próprio podia fazer comitiva, chamar lá Roboão, ele está no acordo, ao povo que adorar a Deus, né, tal dia vai ser dia de ir a Jerusalém, e confiar em Deus. Se o povo quiser ir embora, vai embora, irmãos. Então eu tenho uma aula, uma escola, eu sou de uma escola de profeta que vem nessa visão aqui, ó. Chamado de Deus para mim é exatamente nessa visão. Se o povo quiser ir embora, vai embora, não vai ter jeito. Não tento interferir, não tento, quer ir, vai. Entendeu? Agora, se você falar, não, quiser fazer um gabinete comigo, quiser reunir, quiser tirar uma dúvida, quiser um aconselhamento, nós vamos aconselhar. Mas como as pessoas que já chegaram aqui às vezes, uns saíram por rebeldia, outros já porque gostou de outro lugar, quer ir em outro lugar, eu não vou convencer essa pessoa a ficar aqui. Eu sou até incapaz de chamar a pessoa que está em outro lugar para vir para cá, porque eu tenho tanto zelo, eu já deixei isso claro para os irmãos, eu tenho zelo. Eu não chamo ninguém de outro ministério para vir aqui. Chega aqui, o camarada não se adapta, aí vai morrer, então eu prefiro ver ele vivo lá do que morrendo do meu lado. Isso eu já deixei claro para os irmãos. E a mesma coisa acontecia aqui, ó. Jeroboão não tinha essa visão. A visão de Jeroboão era se manter no poder, era se manter grande, se manter vamos trazer aqui para o nosso contexto de hoje, se manter numa igreja grande, com muitos membros, e aí para isso ele fez as mudanças que ele achou que tinha que fazer para prender o povo não ir adorar a Deus a Jerusalém. O povo quer ir na outra igreja, meu irmão, se quiser ir, vai. Se não for dia de culto aqui, pode ir. E se Deus chegar lá e mandar, eu quero ficar aqui, se foi Deus que mandou, quem sou eu para ir contra Deus, irmão? Quem sou eu? Se o irmão vai numa igreja e fala assim, eu senti no coração de Deus que eu vou ficar naquela igreja, eu vou apertar sua mão e falar, irmão, vai com Deus, porque eu não vou aconselhar contra Deus. Se você falar que foi Deus, foi Deus. Entendeu? Falar que foi Deus, foi Deus. Né? Igual os irmãos que tomaram a decisão de sair e tudo mais, pode perguntar a qualquer um deles se eu liguei para ele, se eu insisti para ele não ir, nada disso. São adultos, são maduros, já estava ouvindo a palavra de Deus. Nesse lugar a gente prega na íntegra, nesse lugar a gente expõe a palavra assim, com toda a clareza. Então o irmão tem entendimento. Se não tem é porque estava só escutando e não estava ouvindo. Amém? Então é nessa linha aqui. E aí Deus aí Jeroboão ficou ruim, desagradou Deus. O que Deus fez? Mandou um profeta. Deus manda um profeta, irmãos. Deus não permite, olha só, ninguém vai ficar na escuridão, ninguém vai ficar nas trevas por falta de luz. Isso aconteceu com Davi e aconteceu aqui com Jeroboão. Se você vê a história de Jeroboão, mudando assim os pecados, é parecido com a história de Davi.
O que aconteceu com Jeroboão? É um homem de Deus que assumiu o poder e agora estava desviado do Senhor. O que aconteceu com Davi? A mesma coisa. Um homem de Deus que estava no poder, que Deus deu a vitória a ele e agora estava desviado do Senhor. Mas dentro da igreja, desviado dentro da igreja. Aí Deus manda um profeta. Natã foi lá, meteu o dedão na cara de Davi. O que Davi fez? Se arrependeu. De fato pequei contra o Senhor. Não culpou ninguém, não acusou ninguém, nada. Pequei contra o Senhor. Isso é um arrependimento genuíno. Quando você começa a explicar para Deus por que você pecou, isso não é arrependimento. Eu estou ensinando para a igreja, né, a pureza da palavra de Deus. Não se chega diante de Deus com acusações, com petições, se chega diante de Deus com arrependimento e com adoração a Deus, com louvores a Deus. O negócio está feio, mas está louvando o Senhor. Está desempregado, mas está louvando o Senhor. Está doendo não sei aonde, mas está adorando a Deus. Não se chega, não tem que explicar, não adorei a Deus porque eu estava com a dor assim, assado. Meu irmão, Deus não aceita isso. Você devia ter enfrentado a dor e adorado a Deus. Então Deus vai e envia um profeta também, igual enviou para Davi, enviou para Jeroboão. O que Jeroboão podia fazer? Jeroboão podia se arrepender, como Davi se arrependeu, e Deus mudar o quadro, porque você viu aqui o que aconteceu aqui? Olha só o que Deus fala, olha só, irmão, veja como Deus é maravilhoso, porque Deus não é homem para que se arrependa, mas aqui vai dizer que ele se arrependeu. Você tem que entender isso, o que está acontecendo. Aí diz assim, e aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, Deus falou assim, vou ler falou, Senhor Deus, assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois das findas da colheita do rei. O que é seródia? É aquela coisa temporã, né? Então o gafanhoto já ia devorar já no começo, já ia devorar tudo. Aí o profeta fez o quê? E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa. Olha a intercessão. Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno? Olha só, Amós orando por Jacó, irmãos, por Israel, porque Deus mostrou para ele que ia mandar um devorador, que ia mandar uma nuvem de gafanhoto, e aí Jacó viu aquilo, Amós viu aquilo, falou assim, quem vai levantar? Porque se Deus estiver contra nós, irmão, quem é que nos levanta? Se nós nos posicionarmos contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, a queda é certa e não tem quem nos levante. Não tem pastor fulano, pode ter pastor para te enganar, pode ter pastor para falar que você está certo, para falar que é assim mesmo, para falar que o caminho é esse mesmo, para poder tirar o seu dinheiro, para poder fazer número na igreja dele, para ele andar de carrão, de mansão, mas não é assim a palavra de Deus. Amós intercedeu e falou, quem é que vai, para onde iremos? É como Pedro falou, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? A palavra ela se prega, irmão, eu sempre deixo isso claro, né? Porque a palavra fica vindo aqui na minha cabeça, eu estou pegando uma coisa, está vindo outra que se completa, e a palavra diz que quem faz isso é o Espírito Santo que traz a memória. Aí ele falou, é pequeno. Aí então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Esse se arrependeu é no sentido de que Deus ouviu a oração de Amós, que Deus ouve a nossa oração, irmãos. É nesse sentido que ele está querendo dizer aqui que se arrependeu. Eu ia mandar o devorador, mas Amós intercedeu. Eu ia destruir o povo lá no deserto, mas Moisés intercedeu. Não vou fazer mais isso, quer dizer, ele ia fazer, mas por causa da sua oração, por causa do seu clamor, por causa do seu arrependimento, por causa da sua confissão de pecado, Deus muda o mal que ia fazer.
Deus muda o castigo, a sentença, porque se é dele, ele pode fazer. É igual em casa, muitas vezes, né? O casal coloca um castigo no filho, não vai mexer no videogame, a mãe colocou. Aí o menino vai lá chorando com o pai, o que sua mãe falou? Não vai mexer, então ela que resolve. Se ela voltar atrás, foi ela que deu a sentença. Não pode o pai cortar a autoridade da mãe, não é verdade? Nem a mãe do pai. Vai lá e conversa com ela. Amém? Às vezes a avó quer cortar a autoridade. Aí eu vou dizer, vovó, a mãe dele falou que não é, vovó. Aí ela vai lá na mãe, tadinho, deixa ele, vai lá interceder a mãe. Mas a princípio ela já queria, a vovó aí, eu não vou falar não, né? A princípio ela já queria cortar a autoridade da mãe. Mas, então o Senhor se arrependeu. Aí assim me mostrou o Senhor Deus, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Quer dizer, contender com fogo é Deus ia enfrentar com fogo essa situação de idolatria, essa situação de apostasia, essa situação de rebeldia, de ter se levantado contra Deus. Deus ia contender com fogo. O que é contender? Lutar, ir contra. E consumiu grande abismo e também uma parte da terra. Então Amós disse, Senhor Deus, cessa, eu te peço, cessa, quer dizer, para com isso, eu te peço, quem levantará Jacó, pois é pequeno? Se o Senhor não tiver misericórdia, nós estamos perdidos, porque somos pequenos. O salmista diz, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não é porque somos bonzinhos, é porque nos arrependemos e o Senhor é misericordioso. E outra coisa, não é nem porque nos arrependemos primeiro a misericórdia do Senhor, que nos dá prazo, que nos dá tempo, que envia o profeta, envia a palavra, envia o homem de Deus, cuidado, tu é o homem. Aí se você se arrepende, também me arrependi, eu ia passar um rodo compressor, não vou mais, vou fazer um negócio mais leve. Mas vai provar, mas vai nos provar, não ficamos sem provação diante de Deus. E o Senhor de novo se arrependeu disso, e nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus, não vou fazer isso não, Amós, né? Agora Amós vai falar quem ele é, né? Amós, meu servo, está em obediência a mim, tem direito a interceder, né? Quando nós estamos em obediência ao Senhor, quando nós estamos levando a vida na presença de Deus, quando nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus ouve a nossa oração, irmãos. Porque se chegarmos a Ele, Ele se chega a nós. Se o procurarmos com todo o nosso coração, Ele se deixa ser encontrado. Ele não fica escondido de nós. Aí, o versículo 7 vai dizer, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, quer dizer, uma obra de construção levantada a prumo, porque muitos muros eram levantados assim, botando uma pedra, naquela época não tinha tijolo, botando uma pedra em cima da outra, né? Agora tinha uns que a pessoa era mais caprichosa, botava o prumo para aquelas pedras subir retinha assim, certinha. Então Deus estava mostrando uma obra dessa. Eu gosto quando eu passo assim uma obra assim, que eu vejo assim, está tudo certinho, um tijolo ainda. Eu gosto de ver obra, eu gosto de construção. Eu tinha que ser engenheiro, porque eu gosto. Aí ia ficar assim, rapaz, conserta aquilo ali. O vizinho lá de casa vai dizer, rapaz, tu não vai consertar isso não, o negócio está torto assim. Eu fico brincando com ele, né? Mas quando o negócio é feito no prumo certinho, uma obra bonita, aí Amós falou que Deus estava mostrando um muro assim com a obra, e tinha um prumo na sua mão, quer dizer, a obra era feita a prumo, e quem estava com o prumo na mão? O Senhor. Então quer dizer que o Senhor estava edificando aquela obra no prumo. Amém? No prumo. As coisas de Deus, irmão, não é torta. As coisas de Deus não é feita de qualquer jeito. Se os irmãos forem ver, qualquer dia eu vou pregar uma sequência de mensagens a respeito do sacerdócio, que o sacerdócio hoje aponta para todos nós.
porque somos templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos sacerdote no templo do Senhor. Ou seja, quando você está governando a sua vida, quando você está dizendo para si próprio o que você vai fazer, o que você não vai fazer, você está trabalhando diante de Deus, ou para o bem ou para o mal. Você é o sacerdote da sua própria vida. Aí o que acontece se você fizer de forma errada, desagrada a Deus. Aí se você for lá ver o que o sacerdote não podia ter impinge, não podia ser defeito, não podia ser cego, não podia ser manco. Então todos aqueles defeitos apontam para um defeito hoje nas nossas vidas, do qual Deus não aceita se tiver defeituoso. Tem que consertar o negócio. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse, versículo 8, né? Um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. Ou seja, Deus vai fazer uma obra maravilhosa que nunca mais vai poder exterminar. Sabe qual é o prumo de Deus? Jesus Cristo. A obra definitiva que não vai ser preciso terminar. Você é crente, você é igreja, você só é se tiver no corpo. Ah não, mas eu estou em casa, meu irmão. Nós somos membros de um corpo. Membro fora do corpo é um membro estragado. Chega num lugar aí e pega lá, vai no aviário para você ver as galinhas sem vida lá, aquele monte de pé, coxa que a gente compra lá, tudo separado. Nada tem vida, porque está tudo desmembrado. Assim é um membro fora do corpo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. E Deus fala assim: ó, eu passarei, não vai destruir mais, no sentido que não vai mais destruir. A igreja é um povo definitivo. A igreja é um povo definitivo. A igreja, ela é predestinada. O que é predestinado é a igreja. Você só é se você permanecer em igreja. Você só é salvo se continuar na igreja. Não é na igreja de Nova Vida, é na igreja do Senhor Jesus, do qual ensina a palavra na íntegra, do qual se aplica a palavra, do qual se vive a palavra de Deus. Você tem que ir procurando viver. E quando não vive, se arrepender, chorar aos pés do Senhor. Senhor, me perdoa, me ajuda, né? Aí no versículo 9 fala assim, ó: mas os altos de Isaac serão assolados. Deus falou assim, ó: eu não vou destruir, mas ó, eu vou tirar os altos de Isaac, né? E destruído os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Ou seja, o reinado de Jeroboão será terminado. Os altos, ou seja, tudo isso aqui aponta já também para a questão do judaísmo, porque a igreja hoje é única, não existe questão aí de teimoso, porque a igreja do Senhor é única. Para ir para o céu tem que fazer parte da igreja. Não, eu sou judeu. Judeu não é salvo não, só é salvo se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Jesus já veio fazer a obra para toda a humanidade, não é só para o judeu, por toda a humanidade. Então hoje não tem mais judeu, não tem mais Israel, não tem mais japonês, não tem mais chinês. Todo aquele que entregar a sua vida a Cristo é a igreja do Senhor, faz parte da igreja, do Israel de Deus. O Israel de Deus é a igreja do Senhor. E vai assim, ó, agora, mas Deus vai, quando Deus fala que vai resolver isso aí, ou seja, aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que está nos perturbando, aquilo que está nos prejudicando em andarmos na presença de Deus, que está nos impedindo, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Não tem nem meu pé me dói. Não posso comandar um povo com altos de idolatria. Deus tira tudo. Jeroboão vai terminar com a família toda, porque estão seguindo a outros deuses. Versículo 10 fala assim, ó: então Amazias, o sacerdote de Betel, quer dizer, um dos sacerdotes que ele constituiu para Jeroboão, e o lugar era bom, tá vendo? Jeroboão nem apareceu aqui em cena, mas o sacerdote já tomou a frente.
Não, a igreja inclusiva, a teologia inclusiva, não sei o quê. Não, o que é isso, meu irmão? Esses negócios tu está profetizando contra aqui, ué? Aqui a gente só profetiza a favor. Aqui a gente só fala que o povo vai ganhar. Aqui a gente fala que Deus só vai dar, que Deus vai dar, que pode largar, que arruma outra, e casa de novo, e não sei o quê. E vai ter que sair daí, meu irmão. E no final dos tempos, muitos Amós vão ter que sair, inclusive o pastor Carlos, porque a linha que eles estão trazendo, os Amazias estão se multiplicando. Os Amazias estão se multiplicando, ou seja, eles têm os políticos e eles têm os sacerdotes dele. O rei era político, tinha lá os governantes dele, os sacerdotes também era dele. Então nós estamos vendo outro. Aí olha só como é que você consegue ver direitinho os Amazias, os sacerdotes da política corrupta, da política fraudulenta, que querem acabar com as coisas de Deus. Esses dias agora eu estava vendo um vídeo de um prefeito ou de um governador, não sei se era governador, e ele estava lá acho que é lá do lado do sul, parece. E eles estavam querendo, veio a ordem que é para tirar a Bíblia da biblioteca. Aí ele falou, pelo amor de Deus, está acontecendo um monte de coisa aí para ele se preocupar, mas veio ordem para tirar a Bíblia da biblioteca? Não, aqui não tem isso não. Aqui quem manda sou eu. E não aceitou a ordem não, vindo do superior não. Entendeu? Então, o que acontece? Eles estão dando ordem, os Amazias estão aí, irmãos. A terra está infestada de Amazia, ó. O sacerdote de Betel, quer dizer, constituído por Jeroboão. Jeroboão falou assim, ó, eu vou botar você aqui, nesse cargo maravilhoso aqui, né? Igual aconteceu no papado. Você acha que aquele papa está lá fazendo o quê? Foi colocado ali, ó, Amazia. Ele foi colocado ali. O que era sério foi tirado. O que não concordava de andar fora das escrituras, tiraram ele. Aí então, ó, o sacerdote e mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, ó, e mandou dizer. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, mandou avisar, porque deu uma caguetada em Amós, né? Falou assim, ó, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, ou seja, aquilo tudo que ele profetizou que ia acontecer, não vai acontecer nada. Fica tranquilo. É igual quando aconteceu com Acabe. Acabe chegou para Azarias, Ananias, se não falha a memória. Mas, tá vendo? Não falei que ele profetiza contra mim? Ele só profetiza contra mim, irmão. Não sei o que. Bota esse camarada lá no poço, quando eu voltar, eu vou matar ele. Ele virou para Acabe e falou assim: se tu voltar, eu não sou homem de Deus. Porque Deus vai te matar lá. Amém? E Amós vai dar um negócio forte desse aqui também. Porque tem hora, irmãos, que quando contesta Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está fazendo a obra de Deus, e o inimigo se levanta, Paulo já mandou sair a ursa, ou Eliseu, né, sair a ursa. Quase cheguei no Paulo mandou o Satanás pegar, não, porque Paulo também fez a mesma coisa, entregou a carne do camarada para o Satanás. Que estava perturbando lá, atrapalhando a obra. Eliseu, os meninos estavam lá perturbando, aí fala menino, mas é o homem que fala que da época falava menino, que era homem solteiro, né? Aí fala menino, perturbando lá, saiu a ursa lá e fez uma arruaça. E Ananias falou assim: se você voltar, não foi Deus que falou por mim, falou por o rei que tinha prometido que na volta ia matar ele. Micaías, né? Micaías, então. Na volta ia matar ele, ó. Aí, tá vendo? Um obreiro excelente, viu? Um obreiro desse. Tem que ficar ligado. Aí ele fala assim, ó, versículo 11: porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. E isso aconteceu, eles foram levados à Babilônia. E depois Judá também é levado. E lá em Judá, Jeremias também não conseguia. Jeremias também foi desacatado, né? E ele falou assim: esse camarada vai morrer à espada.
porque fez autos, levou o povo a ficar contra Deus. Você já viu o que nós temos visto? A mídia, quando as coisas contra Deus, os jornais, os principais jornais do país, tudo se levantando contra as coisas de Deus, se levantando contra, irmãos, e muitas igrejas e sacerdotes quietinhos, porque estão se beneficiando. Esse Amazias aqui se beneficiava, tinha uma vida confortável, comia lá na mesa do rei, porque o rei era tudo que o rei, que ele queria, o rei dava lá, fazia, ouvia ele, tinha do bom e do melhor. Aí você vai lá ver o sacerdote, é igual como a gente viu essa semana, né? Um bispo aí, ó, que foi pego a filmagem dele fazendo coisas obscenas, declaradamente assim, abençoando essa política corrupta, e esse bispo foi escancarado e a imprensa não está falando nada. Tem cenas assim dele na internet praticando obscenidade com o garoto, na frente do garoto, coisa horrível. O irmão deve ter visto, vocês não viram não? Tomara que eu não veja, a cena é feia. E ele vai assim, ó, e é um bispo da igreja prima, né? Mesmo do Papa, né? Mas aqui no Brasil, quer dizer, o Amazias, que vai contra os cristãos, que vai contra quem verdadeiramente prega a palavra. E aí quando você vai ver quem é essa pessoa, mas a Bíblia diz que Deus vai proclamar no eirado. Hoje, com o advento da internet, meu filho, rapidinho as coisas se espalham, e alguns ainda estão tentando fazer fraude. Essa semana postaram uma foto de dois políticos aí, e depois as pessoas foram procurar a foto verdadeira. A foto verdadeira, eles tinham um adesivo aqui mostrando que era da posse lá do outro presidente, mas eles botaram como sendo agora do quebra-quebra, e não era. Aí a fraude está tão mal feita que numa foto está tudo nítido assim, com o celular assim, aí a imagem que apagou o adesivo aqui, chega a estar invadindo assim por cima do celular, sabe, sombreando. Eles são fraudulentos, vão mentir, mas isso já fizeram com Jesus, mentiram contra Jesus. Aí você, quem é que vai, como é que nós vamos matar esse camarada, como é que nós vamos pegar ele? Aí arrumaram lá a testemunha falsa. Aí ele diz assim, porque assim diz Amós, no bom 12, né? Depois Amazias disse a Amós, ó, vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o seu pão, e ali profetiza, ou seja, vai levar a sua vida lá, quer profetizar, quer ganhar dinheiro, quer viver disso, vai viver lá em Judá, aqui não. Por quê? Porque ele está acostumado que ali, quem já vive disso ali é ele. Hein? Ali quem pega a boquinha é ele, Amazias, os profetas do camarada. Se você quiser, vai lá para Israel, que você está querendo atrapalhar a fonte aqui. Meu irmão, e as pessoas aceitam isso, e eu tenho certeza que muitos aqui ficaram contra Amós, a favor de Amazias, igual fizeram contra Jesus, crucifica. O povo é danado para escolher o mal, para escolher o lado do mal. Por isso que ele pode falar assim, a voz do povo é a voz de Deus. Ó. Mentira. Toda vez que a multidão gritou, foi contra Deus. Foi contra Deus. Mas em Betel, daqui por diante, ó, não profetizei mais, porque é santuário do rei e é casa real. Ou seja, aqui tu não vai profetizar que aqui é santuário do rei e casa real. Meu Deus do céu, quem botou ele lá foi Deus. Ele não respeita mais quem colocou ele lá. O profeta chegou para ele, rasgou lá o pano, a túnica em várias partes, e deu uma parte para ele, deixou uma só para o filho de Salomão, Roboão, que é parecido o nome, deixou uma só para o filho de... Então quem botou foi Deus que colocou, e agora
está ele levantando problema, dificuldade na obra de Deus. E respondeu Amós dizendo a Amazias, que ele estava falando como se Amazias fosse um profeta, que vivesse de ser profeta, porque tinha até escola de profeta, irmãos. É diferente, uma pessoa que entra numa escola para aprender a ser profeta, é diferente de uma pessoa que Deus tira da sua ocupação natural e coloca para ser um homem de Deus. Como Eliseu, que se largou a junta do boi. Não, pois é, e Eliseu também é a mesma coisa, Deus estava lá trabalhando, e Elias foi lá e jogou a túnica sobre ele se desfez de tudo, foi lá, fez um churrasco com boi, queimou tudo, né, os carros no fogo, para não deixar nada para trás, para ele não voltar atrás. E às vezes na nossa vida, nós não fazemos isso. Na primeira oportunidade, nós estamos voltando lá para o nosso arado, para o nosso, né? E respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoro, ou seja, eu estava lá cuidando de boi, cara. Eu não estava atrás de ganhar dinheiro, mas Deus é que foi lá e chamou ele. Sabe o que é cuidador de sicômoro? Sabe o que é sicômoro? Sicômoro é figueira brava, e ela não madura. Para os figos da figueira brava madurar, ele precisava ir com uma varinha assim, fazer uma ponta num bambuzinho assim, numa vara comprida, e ia lá furando de um em um assim, O figo da figueira brava só madura se for furado. Por quê? Porque ele dava para os bois comer, então tinha que madurar. Figo estragado não serve, não alimenta ninguém. E eu aplico isso na nossa vida, filho. Nós só produzimos alguma coisa se formos também furados, se formos também xoxados, se formos também machucados pela palavra de Deus. Senão, nosso fruto não vale nada, estragado. Mas o que ele quis dizer com isso? Para Amazias, ele quis dizer que ele não estava atrás de profecia, ele não está atrás de ganhar dinheiro, ele não está atrás de comer na casa do rei, né? Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza meu povo Israel. Ou seja, ele estava lá atrás do rebanho, tocando os boizinhos dele, aí Deus veio e chamou ele para fazer uma grande obra. Agora, é uma obra árdua. Às vezes a gente pensa que o chamado de Deus para nós é para ficar rico, é para ganhar dinheiro, é para ficar tudo bem, é para ter saúde, é para não sei o quê. O chamado é para uma guerra. O chamado de Deus é para uma guerra. E essa guerra começa na nossa natureza humana. Se Jeroboão tivesse vencido o seu eu interior, seria um grande rei na presença de Deus, teria produzido e ficado na presença de Deus, confiado em Deus. Mas ele não venceu essa guerra interior. Ele falou assim, não, se o povo for para lá vai me largar. Não confiou. Amém? Então a primeira guerra, meu irmão, é dentro de nós. O chamado é para vencer dentro de nós, começa dentro de nós. E não é um chamado, é como Paulo. Não, a gente vê hoje megas igrejas pregando o apóstolo Paulo, e ninguém observa que o apóstolo Paulo viveu uma vida de perseguição, de sofrimento, de luta, de dificuldade, de açoites. Ele falou, não, eu vou obedecer a Deus, então toma, varada. E aí falavam assim, vamos te matar. Ele falou assim, pode até me matar, mas eu estou preparado, não só para ir a Jerusalém, como para morrer em Jerusalém, se Deus quiser, eu morra lá. Essa é a vida do cristão, não é do líder não, é do cristão, porque líder todos nós somos. Ou você lidera na sua casa, ou você lidera no seu próprio eu, porque somos templo do Espírito Santo. Nesse aí é só com nós e com Deus, é só com a gente e com Deus. O marido não invade o templo do Espírito Santo, a mulher não invade o marido, se deixar é porque Deus não está habitando ali. Amém? Porque quem é que vai habitar? É Deus.
Então quem é que governa o templo, como eu falei antes? Nós somos sacerdotes desse templo. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho. Agora, pois, ouve a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Jacó. Quer dizer, Deus mandou eu falar, e tu está falando que é para eu não falar. Casa de Isaac. Casa de Isaac. Deus mandou eu falar, e tu está falando que é para eu não falar. Tu acha que eu devo obedecer a quem? A Deus, filho. A palavra de Deus fala desse jeito. Por que eu vou trabalhar de outro jeito? Como nós estamos vendo hoje aí. Tem vários tipos, eu não quero ser repetitivo, tem vários tipos de sacerdote, de tudo, de teólogo, como eu falei hoje, de teólogo inclusivo, mas não é só isso não, tem um monte. Tem em todas as linhas. Tem no inclusivo, tem no feminismo, tem em todas as áreas, tem a contaminação. Que dê a base bíblica. Tudo pintado na igreja hoje de preto, de coisa. Aqui em frente era igual uma abelha ali, ó. Abriram uma bem em frente aqui, ó, igual uma abelha, tudo pintado de preto e amarelo, assim, escada. Por 3 meses, saiu devendo. Saiu devendo por 3 meses. Agora, pois, aí você não quer que eu fale? Portanto, assim, você não quer que eu fale, né? Então tá, olha só, o profeta era de Deus. Amós tinha o mesmo espírito daquele, como é o nome? Micaías, né? Micaías, mesmo espírito de Micaías. Eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Não vai lá e fala umas coisas boas, Micaías. Não, eu falo o que Deus mandar eu falar. O mesmo espírito. Tu falou que é para mim não falar nada, né? Pois então agora você ouve. Portanto, assim diz o Senhor: a tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Por que falou isso para ele? Porque ele vai morrer, os filhos vão morrer, e a mulher vai ficar sem marido se prostituindo. Ele não vai matar a mulher. Não vai matar a mulher dele, vai deixar ela para se prostituir. Porque naquela época, uma mulher sem filho e sem marido só tinha um jeito de se sustentar, se prostituindo. E Israel certamente será cativo para fora da sua terra. Israel vai cativo, não vai ser exterminado, vai ser cativo, ou seja, vai ser preso, vai tirar um período de escravidão para aprender a servir a Deus. Você não quer servir a Deus não? Não quer ir por amor? Não quer servir de coração? Agora tu vai servir lá para os babilônios. 70 anos na Babilônia. Às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus não está vendo nada. Está todo mundo se dando bem. Estão pintando de tudo de preto, aí está enchendo, está lotando, que é uma maravilha. E aí, de vez em quando, eu vejo um camarada daquele falando assim, heresia, pregando sentado num banquinho assim, com a holofote em cima. Aí, quando eu vou ver a mensagem assim, aí entra uns negócios assim estranhos na mensagem, umas coisas fora da palavra. Amém? Se não quiser, aí é que eu tenho que falar. Vou parar aqui. Aí é que eu tenho que falar, entendeu? Então Amós não era comprometido com o sistema. Ele não era comprometido com o sistema. Ele não era de casa de profeta, nem filho de profeta. Ele não tinha que seguir tradição de ninguém. Ele simplesmente foi levantado para falar o que Deus manda falar. O homem tem que estudar? Tem que estudar. Tem que se preparar? Tem que se preparar. Até porque a palavra de Deus está escrita aqui em português. Então tem que estudar. Na Nova Vida você tem que ter pelo menos o 2º grau para ser diácono. Porque quando você abrir as escrituras, você lê o negócio direito. Às vezes lê um pouquinho errado, mas não é errado, é porque a vista atrapalha. Porque se a gente não observar, até uma vírgula fora do lugar pode dar um outro sentido. Amém? E os irmãos sabem disso. Agora, o homem de Deus, ele fala assim: então agora vai ser assim.
soltou o verbo. Ah, não pode não? Vai ser assim. Eu estou aqui para agradar a Deus, irmãos, e eu sinto exatamente isso no meu coração. Amo os irmãos, amo a igreja. Eu queria que a igreja crescesse, eu queria que Deus enchesse essa igreja, que enviasse música, instrumentista, que enviasse homens, mulheres, que sejam discipulados. Eu sempre oro isso, mas fazer do jeito que agrada a eles para ficar aqui e não agrade a Deus, eu não faço. Torcer a palavra e para agradar os homens, para poder encher a igreja, isso não faço. Massagear ego para poder encher a igreja, isso não faço. Se precisar, se quiser um conselho, se quiser andar 2 milhas, é isso. A pessoa cai, mas aí ela te procura, pastor, me ajuda, ora por mim, essa situação assim, assado e tal, e a gente perdoa e vamos andando junto. Isso é andar 2 milhas. Agora, se o camarada quer andar para lá, por que eu tenho que largar a milha que eu estou andando com o Senhor para ir andar com Ele? Amém? A ovelha perdida, quando Jesus fala ovelha, ele fala ovelha perdida. Não é ovelha rebelde, não é ovelha fugida, muito pelo contrário. Se os irmãos estudarem, vão ver o que acontece com a ovelha rebelde no rebanho. Amém? E nós somos comparados à ovelha. Então, se você pegasse um estudo sobre as ovelhas, tem várias coisas, como que Deus trata. A mesma aplicação que tem com o animal, tem na nossa vida espiritual, dá-se a figura, sabe? Aí você vai ver que a ovelha rebelde tem um problema seríssimo com o pastor. As outras que está ferida, que está machucada, quando o lobo vem, o bom pastor dá a vida dele pelas ovelhas. Dá a vida dele pelas ovelhas. Agora, rebelde, vou só orar e agradecer a Deus que eu não ter ido junto com ela por aquele caminho. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar, agradecer a Deus.